Sim. Já começamos com fogo no parquinho, né, gente? Então, assim, ó, a gente precisa, quando a gente começa a estudar a espiritualidade, a gente começa a entender, às vezes a gente fica muito limitado, né, a uma ideia de luz e trevas, bem e mal. A gente fica muito limitado a um ponto, mas na verdade, quando a gente está falando de outras dimensões, quando a gente está falando de outros espaços, a gente tem essa dualidade até certo ponto. Mas existem dimensões elevadas que têm espaços duais também. Então existe treva, existe luz em muitas dimensões, em muitos outros espaços, sabe? Como a gente pode entender que, por estar em um lugar dual, dentro da treva também há luz. E dentro da luz, em muitos momentos, também há treva. A parte mais complexa de se entender é que dentro da dualidade, uma parte de alguma forma equilibra a outra. É isso que pra gente é muito difícil de compreender, muito complexo de compreender, que uma parte pode equilibrar a outra. Entende direito, Anne? Se não, pode falar aqui que a gente aprofunda, tá? Como ajudar uma pessoa que tem o ego exacerbado e não vê isso e se prejudica dia a dia? Vamos lá. O que acontece, gente? Dentro de uma conexão de uma pessoa egóica, o excesso desse elemento, ele cria uma espécie de uma proteção, né? Então, o que a gente precisa entender, o ego, ele é parte de um processo de sobrevivência. Todos nós temos ego, né? Só que a diferença é quando a gente utiliza esse elemento exacerbadamente para criar uma certa proteção ou para se separar ou se sentir mais ou se colocar em um lugar diferente, né? Então, geralmente, quando a gente constrói esse castelo ao redor, né, onde há uma certa arrogância, onde há esse castelo está protegendo essa pessoa de algo. Então, é impossível acessar esse castelo sem autorização daquela pessoa. Então, se essa pessoa, eu vou voltar a ler a pergunta, como ajudar uma pessoa que tem o ego exacerbado, não vê isso e se prejudica dia a dia? Infelizmente, você não tem como ajudar. Porque assim, para que você possa acessar aquela ajuda, a pessoa não vê isso. Então, porque ela não desenvolveu a consciência. Resumindo, dentro da muralha não tem porta e nem janela. Nesse processo, em algum momento da vida, em algum processo da vida, vai acontecer algum tipo de agente que abre essa porta. A vida tem essa sabedoria, né? Quando houver isso e essa pessoa pedir ajuda, aí sim, a gente tem uma falsa ideia de que a gente tem que ajudar essas pessoas porque a gente acha, pelo nosso ponto de visão, que aquela pessoa precisa de ajuda. E se a gente perceber que muitas vezes o fato é porque eu criei uma visão que aquela pessoa tem que melhorar, mas dentro do campo de consciência dela, ela tá na boa. Então, a gente não se mete com quem não pede. A gente não se mete. Gente, a gente leva pau quando a gente se mete com quem não pede. Tô falando a verdade, gente. Sério mesmo. Então, o que acontece? Nessa estrutura, em algum momento, uma oração, sabe? Gente, não dá pra fazer uma apometria, né? Não dá pra botar na mesa, não dá, porque você precisa do sim daquela pessoa. Mas, gente, uma oração, pedir pros anjos cuidarem dela, já é uma grande ajuda. Imaginar uma grande bolha de consciência. Mas o que a gente precisa é tirar da nossa mão, até mentalmente, a responsabilidade de que a gente tem que salvar o mundo, que a gente tem que salvar os outros. Porque muitas vezes, gente, isso eu aprendi assim, a duras penas. O maior agente da vida, que é o lugar em que essa pessoa se colocou, é o professor, é a ajuda que ela precisa, sabe? E daí não tem como ajudar.
Mas aí, nesse espaço, existe uma grande ajuda. Quando você olha o outro e acha que você tem potencial, envia mentalmente potencial, força, consciência, ajuda, mas respeita o campo de consciência daquela pessoa. Isso, assim, é lindo. E tem uma outra parte da história, que quando a gente se sente chamado, né? Quando a gente se sente chamado a esse elo de ajuda, o fato de se sentir chamado, sim, tem bondade no coração, mas lembra sempre que você não é responsável. Então, quando entendemos que a vida é a professora, entendeu? E que a gente não pode salvar ninguém, mas a gente pode salvar a gente mesmo. Então, o fato de respeitar isso também é cura para aquele que se sentiu chamado para ajudar. É muito bonito entender isso, né? Entender esse espaço, entender essa força, entender esse lugar, tá? E agora, né, um adendo humano aqui, não só para uma resposta, e é difícil, porque a gente tem impulso de se embrenhar, né? E de repente dar um passo atrás pode ser muito curativo, pode ser muito amoroso também, sabe? É muito bom. Seguimos. Vani, como pedir ajuda ao mundo espiritual quando precisamos tomar uma decisão importante? Vamos lá. Fogo nesse parquinho, gente. Assim, ó, gente, a primeira coisa é que a gente precisa compreender que não é o pedido, mas é a sensação. Compreendem isso? A gente precisa de uma vez por todas sair da ideia de que a gente não tem potencial de execução. Quando a gente sai dessa ideia, sabe? Quando a gente sai desse processo de achar, né, que a gente vai pedir pela espiritualidade e eles vão realizar os nossos desejos, tá? É aí que a gente está preso em uma camada de ilusão. Sabe que eu vou contar uma historinha aqui, já afrouxo, né? Ó, pergunta na interrogação, porque eu perco aqui, eu preciso, né? Tô aqui no fio da meada, o comentário vai subindo, então por isso que a gente organiza aqui, tá bom? Ontem eu vi um filme com a Maria que, eu não sei se já viram, tá no cinema agora, que é o Wish. E ele me despertou exatamente esse ponto, né, de pensamento, que assim, por trás daquele filme lá, caramba, a gente tem um monte de verdade, né? O quanto encontraram ou encontramos por fragilidade intermediários para os nossos sonhos e desejos. Entenderam isso? E a gente esqueceu que, na verdade, a gente pode olhar para o céu e a gente pode voltar-se diretamente a uma fonte. E que quando a gente volta-se diretamente, aquele elemento do céu é o mesmo elemento que está no nosso coração. E o grande exército se ergue, né? Então, esse ponto, né? Quando a gente fala assim, parece inofensivo, né? A pergunta: como eu posso fazer o pedido para a espiritualidade quando eu estou com dúvida? Então, aqui a gente já entrou em um primeiro paradigma. O primeiro paradigma diz respeito a gente voltar a receber o potencial de ação, entende? E saber que o divino só age através da sua ação, que o divino só realiza através das suas mãos, que a maior direção é aquela que é tocada no seu coração. Então essa é a forma de resposta da espiritualidade, não por intermediários. Quando a gente adentra e que a gente sai dessa primeira ilusão, a forma em que a gente pede não importa, mas o estado interno de conexão é que importa.
É quando a gente compreende que, na verdade, o elemento que realiza, que está no meu coração, se liga a um elemento divino. E a gente ativa algo nesse interior, nessa força interna, sabe? E quando essa força vai sendo ativada, quando esse elemento vai sendo construído dentro da gente, é aí que a gente recebe o grande insight. Então, se eu pudesse dizer assim, existe uma forma? Não existe. Por quê? Quanto mais você se ligar ao divino sem intermediários, você se ligar ao divino através da força genuína com a tua linguagem, que a tua linguagem é a forma, é o caminho. Com aquilo que te toca, isso é. Aí a gente respeita como você conheceu o divino na sua infância, como isso era para você. Isso tudo tem força, vem da raiz. Essa força de ligação é a tua força de ligação. Aí, se eu pudesse te dar uma dica, né, de pedidos e desejos, de conexões, quando você tá nesse potencial de poder, quando você tá nesse potencial realizador, tá? Você pode se ligar profundamente à força de Arcanjo Miguel, que além de ele ser um grande protetor, né, ele ainda ser um grande potencializador dessa força, ele tem um elemento de proximidade. Ele é aquele que está muito perto da gente. Por quê? Porque ele é responsável pelo esquadrão de liberação do mundo. Então, quando a gente consegue, por esse elemento ativado no coração, com uma força que nos é familiar, algo maior acontece, tá? Então, espero ter sido clara. Eu não gosto aqui, gente, essa live, quando as perguntas vêm, todas elas têm valor e têm importância. Mas o meu intuito é que vocês possam cada vez mais sair da caixa. Só que existe uma coisa que a gente nunca pode esquecer. Então é muito fácil falar assim, não tem forma, é o teu coração. A tua raiz, a forma em que você aprendeu tem força e tem poder. Mas com toda certeza tem poder. Só que o ritual tem sua força também. Compreendem isso? Só que aí é que tem uma coisa, nem tudo é para todos. Por quê? Porque cada um tem sua força e essência. Entenderam isso? Então, é importante, de repente, você estabelecer um ritual, entendendo esse paradigma, quando a gente sai, porque o que em essência é a dúvida? A dúvida é quando mentalmente eu tenho um caminho, que talvez seria numa probabilidade, né? Lembrando que essa força mental que está ligada aos olhos, a gente acha que é o melhor, nem sempre é o que move o coração. Então a gente acaba sendo iludido, entre aspas. Por quê? Porque a ilusão muitas vezes nos leva a achar que a imagem e a forma do que nos é apresentado é o melhor caminho, mas não necessariamente é o melhor caminho. Porque a única resposta é aquela que move o coração, que te traz um sentimento. Então, quando você tem dois caminhos, você pode mentalmente analisar quais as possibilidades desse caminho seria melhor para você, A ou B, tá? Olha, se eu for trabalhar, vamos dizer que seja um emprego, tá? Se eu for trabalhar no lugar A e no lugar B. No lugar A, como que é o transporte? Porque, gente, quando a gente está tomando uma decisão, às vezes a gente não valida. Mas o fato de você ter que deslocar energia para um lugar muito longe, na rotina fica gigante. Uma coisa que naquele momento você está analisando é pequena, na rotina é gigante. Então, trabalhar naquele lugar e pagar o preço do transporte mais longo, ele tem que valer a pena. Uma coisa precisa compensar a outra. E daí tem algo no coração que move. Então, a real é, eu alinho sim as probabilidades da vida, mas existe algo que me move e que mostra que existe um elemento que sobrepõe o outro. Tem algo dentro de mim. Só que
Aonde que a dúvida fica mais perversa? Porque a vida, quando nos oferece algo novo, nos traz um lugar fora da zona de conforto, que é justamente onde está a nossa transformação. Então, existe uma parte minha que quer ficar na zona de conforto. Existe um coração que quer experimentar. Olha quantas partes a gente está lidando aqui. A gente não está lidando só com duas. Então, o fato de trazer... Gente, que é isso? Balãozinho. Essa é nova. O fato de a gente trazer clareza. Tô com medo. Tem isso. Tá? Tô com medo de sair da zona de conforto. Por quê? Porque eu não domino ainda isso aqui. Mas é óbvio, gente. Todo lugar que a gente vai começar, a gente vai ter que sair da zona de conforto. E isso é parte iminente da vida. Entendem isso? Então, a forma de a gente se conectar com uma clareza, muitas vezes é perceber a manifestação natural dessas partes. Porque é natural. É bem natural a gente sentir isso, tá? Seguimos. Eu não sei se eu entendi sua pergunta. Como lidar melhor com visões muito rápidas? Está muito intenso e acontece muito rápido. O que fazer? Bom, eu vou para o caminho que eu estou achando que eu entendi aqui, tá? Visões rápidas espirituais, né? A primeira coisa é o seguinte. Todo processo espiritual, ele está ligado ao nosso eu instintivo. Então, em muitos momentos em que a gente vive experiências, elas estão ligadas ao nosso sensório, elas estão ligadas ao nosso sentir. O sentir, ele não é o raciocínio. Então, por que é rápido? Porque não deu tempo de captar a explicação. Mas o eu instintivo captou o sentimento, e é esse o espaço mais importante. Então, o que você precisa fazer, e a gente se desenvolve muito quando a gente começa a levar força para esse. Aconteceu o processo espiritual, por quê? Fui levado de alguma forma, eu vou para aquilo que eu tô sentindo, tá? E isso também é uma dica que eu dou, e vão dar uma olhada no meu YouTube, tá? Tem uma live lá que eu falo sobre os sonhos, que é justamente um dos recursos mais importantes que a gente precisa. Quais os sentimentos que a gente acorda, não é nem a imagem daquilo que a gente viveu à noite, que a gente sabe, mas é o que você sentiu. O elo tá na sensação, não na explicação. A nossa mente suja, tá? Vou falar um exemplo aqui para vocês. Muito tempo atrás, foi assim, entre 2018 e 2019, mais ou menos, foi um ápice do meu processo de desenvolvimento espiritual, sabe? Eu acredito que, como canal, isso é uma coisa que está sempre reciclando, melhorando e transformando. Mas lá aconteceram coisas que foram, assim, divisores de água na minha vida. Eu acordava por um tempo, por um período. Foi extremamente cansativo, difícil, de madrugada. E coisas aconteciam. Então, coisas que eu precisava naquele momento estavam sendo ligadas, né? E daí o que começou a acontecer, que eu comecei a anotar as experiências que eu estava tendo. Por quê? Porque dentro desse campo sensório aconteciam muitas coisas. Os sonhos eram muito fortes no período que eu dormia, que era pouco, tá? Dormia muito pouco e ainda assim tinha experiências muito fortes, muito profundas, muito poderosas. Então, eu tenho esse costume, né, de ter um diário espiritual, né, e de transformar em palavras as coisas. Então, assim, ó, quando eu ia só para a sensação, ela explicava muito mais do que quando mentalmente eu tentava explicar a sensação que eu tive. E daí eu volto lá atrás e eu percebo que a minha mente limitada daquele tempo, que não tinha vivido muitas experiências, que não tinha entendido muitas coisas, destinava para um caminho. Ah, vai ser assim, eles estão me dizendo que vai ser assim. Entendeu? Assim?
E não é assim, era completamente diferente. Porque eu, com a minha limitação, estava tentando olhar para algo que naquele momento era desconhecido para mim. Então, a sabedoria maior está no sensório, naquela informação que está ali para você naquele momento. E uma forma de a gente começar a desenvolver isso de uma forma muito bonita, e eu até pretendo, gente, dar esse caminho nas meditações de quarta noite, gota a gota, parte a parte. Ó, a gente começou com o mental, a gente veio para essa quarta, o coração, né? Agora a gente vai para o espiritual, para a sabedoria da alma, nessa próxima quarta. E assim eu pretendo dar esse caminho de a gente começar a trabalhar, sentir essa sensação de uma forma leve, mas em grupo, tá? Então vem para essa meditação de quarta-feira, que ela vai te ajudar bastante, é às 20h20, toda quarta noite, tá? Não fica gravada, é só ao vivo, tá? Que vai ajudar bastante. E só fechando o raciocínio, hoje quando eu olho para trás eu penso, se eu tivesse entendido apenas a parte sensória e não tivesse sujado com o banco de dados limitado, talvez eu teria recebido uma energia mais limpa, mas ok também, tá tudo certo, a gente aqui é aprendiz e tá em processo de aprendizado, mas quando a gente pensa que é de um jeito, a gente ainda tá dentro da caixa, entendeu? Então uma forma melhor de a gente começar a movimentar isso é começar a dar essa voz para o que a gente vive à noite, para os sonhos, para aquilo que a gente está vivendo à noite. Que sensação eu acordo? Não dê o poder para o Google de ir lá investigar o que quer dizer isso que eu sonhei, porque isso tudo é balela, gente. Existe sim uma informação do teu subconsciente, sim, mas a gente faz uma viagem astral à noite que só a gente sabe onde vai. E outra coisa, imagem confunde, porque você pode estar num lugar lindo, num palácio que foi plasmado ali e você está com uma energia de sugador. Não é a imagem. Agora, a sensação, essa nunca te trai. E esse é o nosso maior recurso de conexão. Por isso que quando se trata de conexão espiritual, a gente precisa voltar a ativar esse sentir, eu instintivo, conexão com o corpo. O corpo é o caminho. Por isso que movimento, por isso que processos que nos movem ajudam a gente a ancorar a energia, a liberar, a fazer limpezas, a processos. Não tem processo que não envolva o corpo, com o corpo parado, com o corpo na inércia. Entendem isso? É bem profundo isso, gente. Deixa eu tomar um gole de café aqui. Descobri um problema de saúde e estou muito ansiosa com isso, pois perdi meu irmão recentemente. Quando vou ao médico, tomo remédio, lembro do sofrimento do meu irmão. Como mudar as memórias? Lu, qual é o seu problema? Escreve aqui pra mim, tá? Qual é o problema de saúde que tá acontecendo com você? Ana Cláudia, eu te sugiro fazer a limpeza de 21 dias de Arcanjo Miguel, tá? Porque às vezes não é nem o fato só de sugadores e espirituais que pode ser o caso, né? Carrapato, enfim. Mas pode ser hologramas que você está inserido que podem estar drenando a sua energia. Então, quando a gente faz com um capricho, assim, né? Faz lá as 21 dias de limpeza de Arcanjo Miguel. Lembrando, ali no link da biografia da minha página, tem ele gravado com a minha voz no meu YouTube, onde eu faço uma introdução de conexão com a grande luz compassiva, para que a gente possa naquele momento se conectar com Deus, Pai, Mãe e Vida, para que a gente possa conectar o coração, tá? Então fazer bem certinho 21 dias, você vai começar a sentir muito bem. Por sinal, a limpeza de 21 dias de Arcanjo Miguel, gente, é um decreto, né? Onde a gente decreta que está cortando todo e qualquer laço psíquico conhecido ou desconhecido.
com qualquer tipo de entidade dessa vida, outras vidas, vidas passadas, vidas simultâneas, vidas paralelas. Todo e qualquer espaço, tempo, localização. E o que acontece? A gente começa a voltar a se conectar com Cristo, com a energia original, com aquilo que nos move, sabe? E é maravilhoso. Tem ali gravado no meu YouTube, deixei aqui na biografia da minha página também, tá? E você pode fazer na hora que você quiser, mas é muito bom, tá? Coração, tá? Teu irmão teve câncer, ficou 7 meses em tratamento, foi muito sofrimento, tá? Lu, assim, ó, eu vou te dar uma resposta pontual pra você, tá? Não é sempre. Geralmente aqui eu trago uma explicação que mostra vários pontos. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente separa os pontos, né, ajudam, mas eu senti o campo. É muito importante nesse momento, tá? Você perceber essa identificação. Qual é a voz que você está trazendo dele? Não é só o fato de você ter perdido ele e você ter encontrado um gatilho ali naquela situação, mas a identificação profunda com ele, com o que ele viveu, sabe? E isso que pode te ajudar é constelação. Pega alguém que seja fera, não pega gente meia boca, porque isso é muito sério, tá? Muito sério. Perceber o porquê que esse elemento chegou para você. Voltar-se ao campo da família, a honra, porque da mesma forma em que a gente criou algo, que mesmo que seja ressonante, mesmo que tenha vindo da árvore, mesmo que tenha qualquer tipo de conexão familiar, a gente foi ressonante. Por que eu fui ressonante? Quando a gente entende isso através do campo, existem liberações que são muito importantes, que precisam acontecer, sabe? E dentro dessas liberações, dentro desses campos, é necessário que uma pessoa que te oriente seja uma pessoa que estuda muito, seja uma pessoa que não fique na superfície. Silviane Barreto é maravilhosa, eu sempre indico ela. Tem a Silvana também de Blumenau, Delberg, eu chamei já as duas aqui pra live. E essa galera não para de estudar, não. Elas são fera. Mas assim, eu sinto que a clareza do campo, desse campo familiar, de voltar para suas raízes, de honrar muito esse estado, esse lugar, sabe? Vai te ajudar demais no seu processo de liberação. Por quê? Porque o fato de você estar doente e de você voltar é só um gatilho. É só uma conexão que está acontecendo ali, que é muito profunda. Compreendem isso? Nessa linguagem do que te liga, sabe? Do que te conecta, existe uma linguagem que está além daquilo que você consegue perceber. Então, para mim, hoje, como resposta, eu sinto, volte para as raízes, sabe? Honre elas. Tome a força que suas raízes te traz curativa também. Não apenas de doença, não apenas de referência ao que você está vivendo. E é muito legal fazer as atividades para que esse gancho desse gatilho possa ser liberado, tá? Seguimos. Aqui, ó, o Instagram da Silviane Barreto, tá aqui, ó. Vou fixar o comentário dela e você segue ela, ó. Captação apométrica. Olha, Silviane. Vou deixar aqui um minutinho, depois eu tiro. Aí você já segue ela, tá? Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Deixar a pessoa pedir ajuda vale também para um filho que está entregue às drogas.
existe um movimento sistêmico nisso, que é algo, assim, poderoso, tá? Antes de qualquer coisa, geralmente, qual é a atitude da mãe que tem um filho que está entregue às drogas? É tentar de alguma forma, dar o que ele pede, não é verdade? Mas o que ele pede? O que esse filho pede? Acesso ao Pai. Profundamente, por pior que sejam as circunstâncias, por pior que seja, a gente precisa dar um passo atrás e perceber que quando um ser, um espírito, ele chega aqui na Terra, quando ele vai viver o seu processo encarnatório, ele pede autorização àquelas duas almas para recebê-lo. Então, muito antes do código genético, existe um pedido do filho e um sim do pai e da mãe, pelo eu superior, pela condição espiritual. Não existe nenhuma alma encarnada aqui que é por acaso, porque o acaso nessa terra não existe. Não existe ninguém que chegou aqui, foi uma noite de carnaval, foi um deslize atrás do trio elétrico. Não foi, gente, não existe isso. Porque nós não somos capazes de gerar um filho, de fazer um filho, gerar sim, né? Nós não somos capazes de fazer um filho. É aí que explica, né? O porquê que até hoje a ciência ainda está em processo de conseguir entender como fazer um processo de concepção. Porque não é só pai e mãe que fazem um filho. Existe o elemento hora certa e o elemento divino, a chegada de um ser aqui. Quando um ser chega nessa terra, através da coluna vertebral masculina, alcança-se a consciência daquele pai, daquele momento, trazendo o elemento divino para a encarnação acontecer. E aí sim esse filho vai para a barriga da mãe. Nenhuma mulher faz sozinha. Não existe como isso acontecer. Então a gente contou com o divino, a conexão com o divino, com o momento certo, com o pai, e a mãe foi o forninho. Então, todos esses elementos compõem a vida do seu filho hoje, desse filho. Todos esses elementos compõem o que ele pede através da droga. Será que nesse momento você está dando direto acesso ao pai? O que acontece é que em muitos momentos, porque eu sofri com aquele homem, porque eu sofri uma ruptura, eu não quero que o meu filho sofra, mas esqueço que o meu problema de relacionamento com o pai é meu. Não tem a ver com o filho. O filho não tem a ver com isso. O meu relacionamento veio antes do filho. Contudo, entretanto, eu resolvo. O filho, quando traz esses elementos masculino e feminino, ele vai levar dentro de si para sempre. Não existe como cortar isso. Não existe como dizer, não, esqueça que isso existe. Quando isso acontece em algum nível, sabe o que acontece com o filho? Ele vai buscar suprir-se desesperadamente de algo que ele não sabe o que é. Então, por isso, é muito interessante fazer essa análise que vem antes, essa confiança na vida. Lembrar que não existe como uma mãe em nenhuma esfera ser pai e mãe. Não existe como. Isso a vida não pode te dar. Tal qual o mistério de fazer um filho. A palavra gerar está errada, porque gerar a gente gera, né? Só que a gente traz esse elemento, nós recebemos a confiança do divino em gerar, em trazer algo. Não somos deuses. Então, no momento em que todos os elementos retornam a ele, ali começa a haver possibilidade
Então é muito legal. Esse é o primeiro elemento, esse é o primeiro espaço que é importante olhar, tá? Gente, tem uma coisa que a gente precisa compreender, que às vezes esses vazios, eles não começam só aqui. O alcoolismo, principalmente na vertente masculina, ele vem de longe, né? Ele é um vazio que tá ali, ó, geração a geração, tentando ser preenchido, até chegar um momento em que é. No caso, eu falei das drogas, mas o alcoolismo, ele tem uma relação direta com a fase oral, não é verdade? E tem muitos porquês que podem levar, tem muita coisa que pode acontecer, sabe, gente? Tem muita coisa que pode acontecer. Então, não tem como eu falar assim, ó, é isso, é dessa forma, é desse jeito. Aqui eu tô trazendo, assim, o que eu posso no meu banco de dados, sabe? O importante nesse momento não é nem você buscar coisas que entendam sobre a concepção. Eu usei a explicação da concepção para que você entenda a importância de você abrir a porta, de você não ser um entrave entre o teu filho e o pai dele. Quando você abençoar esse filho para que ele vá até o pai, começa a solução. Quando esse pai pode mentalmente, nas histórias, no coração, retornar para casa. Esse é o ponto. Porque tá tudo certo, ninguém tá julgando que você é responsável, que isso. Não existe isso. Porque isso também vem de longe, entende? A tua postura também vem, mas se esse problema chegou na nossa mão, não importa de onde ele tenha vindo, a gente olha para a solução. Senão a gente fica sempre passando o problema de geração a geração. Quantas foram as mulheres da sua família que tomaram a vida, deixa comigo, eu faço, eu aconteço, entende? É esse o ponto, mas vai chegar um momento que alguém vai dizer assim, tá, peraí, gente, até quando a gente vai fazer isso? Vai chegar um momento que alguém vem com a força e vai dizer assim, existe uma tentativa de solução aqui, compreende? Então a gente olha para a solução. A solução nesse momento é entender o lugar que você tá? O filho tá na órbita dos pais. Não pode estar em nenhum outro lugar que não seja. Nem entre o pai e a mãe. E muito menos a mãe entre o filho e o pai. Esse código, essa força traz potencial para aquele desenvolvimento e para aquela situação, para aquilo que aquele filho busca incessantemente. Agora me fiz clara, né? Deixa eu ver aqui o que está escrevendo. Como melhorar a minha conexão com os arcturianos? Eu estou lendo sobre eles e adorando. Silvia, você já fez um curso de sistema arcturiano com o Vitor Santiago? Se você já fez, assim, ó, os elementos ali que ele traz, as geometrias, são um baita boom de conexão, sabe? Porém, fazer um propósito. Quando você está destinado a melhorar algo, fazer um propósito semanal, de você dar 1 hora daquela semana para uma conexão com esse fim. E daí você se senta, você cria um ambiente, você cria uma conexão e você escreve. Isso também faz com que a gente potencialize muito essas forças e conexões, principalmente usando elementos de conexão, né? Então, esses elementos ajudam a gente a entrar em conexão, mas não quer dizer que a gente precise deles, tá? Se tu não fez o curso de cura arcturiana com o Vitor Santiago, eu super indico, porque
ele é muito bom no que ele faz e ele nunca se limita só à técnica. Ele traz o banco de dados dele inteiro, ele entrega muito, assim. E o trabalho dele é muito bonito, assim, muito, muito profundo. Isso mesmo, ele é extremamente comprometido, assim, o nível de entrega dele é altíssimo, assim, ele dá tudo que ele tem, sabe? Então, também digo que tem força, que tem potencial. Vânia, demora para engravidar pode estar então relacionada com meu marido? Olha, isso é outro assunto. Não misture, tá? Não misture as coisas porque é outro assunto. Quando eu respondi sobre uma mãe que pede sobre um filho que usa drogas. Aqui é, assim, a demora já tem uma outra ênfase, já tem um outro posicionamento que a gente não pode dizer tem a ver com ele, não tem a ver com ele. E seria muito, como eu posso te dizer assim, desrespeitoso da minha parte eu deduzir, sabe? Por quê? Porque cada história é um universo. E a gente precisa tratar isso com muito respeito, sabe? Muito, muito, muito respeito. Lembra, eu não usei o exemplo da concepção como fim. Eu usei o exemplo da concepção como ordem mental para a gente entender os elementos que constituem a minha relação com a vida. Entenderam isso? E não como isso, é isso. Porque eu nunca vou fazer isso. Sabe, gente? Essa não é a minha linguagem. Não, assim, eu vim trazer diagnóstico sem conhecer a pessoa, sem saber nada. Isso não faz parte, tá? Então, assim, eu só usei esse exemplo como uma conexão com os elementos que me levam para a vida. A vida está interrompida quando esse elemento não está presente. Entenderam isso? Então esse é um ponto muito importante assim da nossa caminhada para que a gente possa entender que a nossa árvore, como essa energia chega, ela existe um universo inteiro que é exclusivo, diferente, entende? E se alguém ficar tentando dizer que é assim, sem conhecer, sabe, pegar só assim, ó, todo mundo que é assim, a resposta é assado. Todo mundo que faz isso, a resposta é aquilo. Foge disso, tá? Por quê? Porque muitas vezes dentro dessas respostas a gente passa a não ter solução. Encontrar uma solução que está muito distante, que está muito, muito distante, sabe? E aí a gente pensa o seguinte, e aí que eu gosto de abrir muito o pensamento, sabe? Que é assim, ó, quando a gente trata de uma concepção espiritual, né? Por que a gente está encarnando nesse mundo aqui, gente? Por que a gente está encarnando na dualidade? Porque a gente precisa experimentar dela. Não tem como a gente estar imune à dualidade, sabe? Porque aonde há luz, há sombra. E uma é parte da outra. Entenderam isso? Que em todas as dimensões existe essa parte. Quando a gente encarna aqui nessa terra, a gente vem para viver o que ela nos oferece e a gente não tem como fugir. Então isso é, a gente encarna numa estrutura que praticamente é ressonante ao que esse espírito veio aprender nessa configuração humana. Então aí que a gente olha para essa lei do karma, ação e reação. Eu venho com condicionamento. Então, quando eu venho com esse condicionamento numa família que tem uma estrutura, porque essa estrutura passa a ser parte da minha linguagem de vida, porque eu sou codificada no código humano por ela. Eu também trago essa conexão com o espírito, entende? Na conexão profunda com o espiritual, eu tenho possibilidade.
Eu tenho possibilidade, sempre que eu permito sair da zona de conforto e expandir a minha consciência. Eu passo a ver as coisas por outro prisma. E é nesse ponto que a gente tem que sair dessa ideia de que a gente, todo mundo quer isso, é aquilo. Todo mundo, porque não é. E o divino, muitas vezes, através das situações da vida, nos mostra outras direções, outras formas, outras direções, assim, totalmente inusitadas, justamente para que a gente saia do molde. Percebam que a gente é tão codificado, tão codificado, que o que acontece é que a gente sempre, até o milagre, ele tem um padrão na nossa cabeça. E o divino vem lá, puxa o tapete e mostra outra direção. Essa é parte da vida. Então sempre há solução. Sempre. Sempre existe uma forma de ver aquilo por um prisma diferente. Quando você sobe num prédio, primeiro andar você tem um tipo de visão. No 10º você tem outro. Você enxerga coisas que no primeiro andar você não enxerga. Não tem nada de errado com o primeiro andar. Como não tem nada de errado com o segundo andar. É parte de uma construção. Entendem isso? Então, quando a gente entende isso, aquele fio de consciência chegou. Mas eu quero tudo, mas eu não estou preparado para aquilo. Eu não subo nem para o segundo andar, nem para o 10º e não saio do lugar. Entenderam isso? Por isso que eu sempre busco uma linguagem que seja um fio que edifique. Se você subir um degrau hoje, esse trabalho aqui já valeu. Estar aqui, sair da minha zona de conforto e me expor aqui numa live, já valeu a pena. Um degrau. Então, para que isso aconteça, a linguagem precisa chegar no seu coração, ser eficaz, entende? E aí a gente deixa que o elemento divino atue na sua jornada, que é a sabedoria que nos guia para uma nova direção. E tudo aquilo que a gente precisa aprender, e a gente assinou o contrato, a gente vai ter que aprender, sabe? Então é isso, gente. Live bombando. Ai, gente, desejo muita luz para a vida de vocês. Desejo um final de semana riquíssimo. Quero lembrar vocês que vai ter Shambhala nível 1 presencial aqui em Itajaí, tá? Vai ter no dia 3/2, é um sábado. A gente já tá assim, com poucas vagas. Se você sente em vir me dar um abraço, me conhecer, passar uma tarde poderosa, porque é uma técnica maravilhosa, tá? Shambhala é pra tudo, gente. Pra tudo. É muito especial, muito especial. É uma conexão mesmo com Atlântida, Lemúria. É uma conexão com o nosso propósito espiritual. Por que a gente está acordando nesse tempo? A gente passa a entender coisas que são maravilhosas. E todas as informações estão na biografia da minha página. Amo vocês.